vai entrar. Deu. Não deu para quarta-feira. Pronto. Pode falar por mim. Já é? Pode falar. Bom, então nós falamos nesse momento, bom dia para quem está em casa, tá? Para a gente fechar então o detalhe, você tem aula ou não? Não? Então, para literalmente a gente fechar isso aqui, pessoal, então, o que eu gostaria de destacar para vocês nesse momento, tá? Então, olha só. Nós vimos então com o tio, quem é que entrou para a Clara? Ó, Gil. Tá? Então, olha só. Nós queríamos destacar com vocês que a primeira etapa, então, do processo seria a polinização, que nada mais é que o transporte do grão de pólen que vai da antera até o estigma da flor. Eu queria que direto tu abrisse o teu material na página 10, bem no canto, em cima à direita. Se é de casa, eu dei uma olhadinha, tá? Bom, então nós falamos em polinização cruzada, tá bem, povo? E agora, nesse momento, eu preciso agora aprofundar, não vai dar tempo da gente revisar para a URGS. Não concorda comigo, não? Tá? Bom, por quê? Vamos ter 2 semanas pós-ENEM, tá? Então, eu já vou aprofundando coisas da URGS. Se eu tiver que marcar uma vacina, só o pessoal da URGS, eu vou convocar vocês. Ah, ó, se não for ninguém, bom, não tem porquê. Então, mas, vamos lá. Então, olha só. A primeira coisa importante é tu entender, ó, que a polinização, ela pode, na verdade, ser executada por vários agentes, pessoal. Olha aqui, ó, polinizadores. Bom, então nós vamos começar pegando os primeiros, que são os que mais caem. A que mais cai é por insetos, tá, pessoal? Então, olha só, o primeiro agente polinizador conhecido na botânica é o inseto. Que inseto poliniza, galera? Abelha, vespa, borboleta, tá? Bom, então vamos pensar uma coisa. Primeiro a gente tem que saber o nome. Olha ali, ó. Toda polinização executada por insetos é uma polinização que eu botei para vocês, ó. Entomófila. Tu sabe por quê? Porque entomologia estuda povos insetos. Bom, vamos pegar o Enem agora. Vamos pegar o Enem, expectativa da prova do Enem. Que característica, vamos pensar nós aqui todos, que característica teria uma planta que é polinizada por insetos? Tu lembra como é que é o conjunto de pétalas? Corola. A corola tem que ser vistosa ou não para atrair? Tem que ser vistosa. Então, vamos botar aí do lado. Primeira característica, tá? Ok, pessoal? Uma planta que é polinizada por insetos, ela tem que ter o quê? Ó, a corola colorida, corola o quê? Vistosa, para chamar atenção. Segundo, não adianta chamar atenção se não tiver o que fornecer. Então, a presença de nectários. O que é nectário? Estruturas que produzem néctar. Tá? Ok? Então, a gente vai destacar que são as duas características de uma planta que é polinizada por inseto. Faz sentido, né, galera? Tá? Faz sentido. O néctar é gosto ou cheiro? O néctar é um sabor, é o gosto. Outra coisa, falando em cheiro, que ele não exala tanto cheiro, tá? Nos insetos, não esqueçam que o olfato está nas antenas. Por isso que o inseto está sempre assim, ó. Tá? Mexendo com a antena, para captar, tá? O olfato no ambiente. Tá bem? Só para vocês saberem isso. Bom, segunda coisa importante, tá? A polinização, ela pode também, portal, olha aqui, meu querido, ser executada por pássaros, tá? Bom, quando for executada, tem um pássaro especial que é o beija-flor, tá? Olha aqui, ó. Quando for executada por pássaros, a gente vai dizer que a polinização é chamada de ornitófila, tá? Ok? Ok, pessoal? Bom, esses dias lá no Arquitetura eu consegui pegar um beija-flor paradinho, tá? Fui escondidinho, tirei uma foto. Até botei nos meus stories, tá? Ok, pessoal? Então, olha só. Então, ornitófilo, mesma coisa. Corola viçosa em néctar. Tem uma planta que o beija-flor adora polinizar, que é o hibisco. Ele tem um biquinho adaptado, tá? Para polinizar o hibisco. Bom, então, olha só. A polinização, ela pode também ser executada pelo vento. Isso aqui já caiu no Enem, tá? Bom, primeiro que a gente já viu, ó. Então, a polinização executada pelo vento, ela é chamada, portal, de anemófila. Tá? Então, agora, olhem para mim. Tu lembra que a gimnosperma só é polinizada pelo vento? Eu estou falando de angiosperma, tá? Bom. Mas não estou falando do pobre, hein? Olha só.
Se perde muito grão de pólen, né? Vamos pensar eu e vocês pelo vento. Então, a polinização feita pelo vento, ela tem que ter o quê? Primeiro, a planta que poliniza pelo vento, ela tem que ter abundância em grão de pólen. E isso aqui caiu no vestibular já, ó, tá? Tu lembra como é que é o filete? Isso aqui é o filete. O filete tem que ser longo para ela ficar lá em cima. E aí o vento bater e ela, pum, tá? Liberar os grãos de pólen. Uma planta que eu já estudei, que eu adoro comer, que é polinizada pelo vento, é o milho, tá? A boneca não fica lá em cima, não sabe o que é boneca, sabe? Tá? A boneca fica lá em cima, que é aquela parte para o quê? Para polinizar. O milho é uma angiosperma polinizada pelo vento. Vamos dizer que tu não sabe o que é. Tá? Bom, então olha aqui, ó. Então, abundância de grão de pólen e corola de história. Bom, tem uma imagem legal, a pessoa que eu não botei no material, mas eu tenho. Eu vou disponibilizar depois dessas aulas, eu já me peço ali, que eu já fiz, tá? Olha só, que é por morcego. Morcego é cego, tá? Por que a gente não pode matar morcego? Se for da raiva, a gente tem que matar. Mas a gente não pode matar porque morcego controla insetos, algumas espécies, morcegos, tá? Morcego faz o quê? Semina semente. Parte da floresta amazônica é replantada graças a morcegos que comem frutos e que soltam as sementes. Não esqueçam disso, estou dizendo. E tem morcego que é nectívoro. Bota a língua e pega, né, e poliniza. Vai com a barbinha cheia de pólen e vai polinizando. Só que o morcego não enxerga. Então ele tem que ter um olfato aguçado. Então a planta que é polinizada primeiro por morcego é uma planta, jovem, olha aqui, ó, que tem o quê? É uma planta, primeiro, a polinização executada por morcego é chamada de quiropteróptero, porque morcego é chamado de mamífero quiróptero, tá? Ok? Jovem, olha aqui que eu vou destacar para vocês. Então, essa planta aqui, ó, obrigatoriamente deve ter o quê? Odor perfumado. Por que odor perfumado é portal? Para poder atrair através do seu olfativo, que é muito desenvolvido no morcego, tá? Ele faz, o morcego animal, que foi na zoologia, provavelmente o Jean vai falar, ele faz ecolocação, tá? Vocês já ouviram falar isso? Tá? Ele faz assim, ele grita, e aí, por exemplo, aqui, ó, A gente vê muito em física isso. é uma espécie de sonar. Acho que o golfinho também tem alguma coisa assim. Então, bate no objeto e volta em seguida, ele consegue desviar. Tá? Não sei o que pode chamar assim. É colocação. Bom, então olha só. Cactácea normalmente abre a flor à noite. Tá? E aí, o que acontece, gente? Ele é muito fácil de ser polinizado por morcego. Tá? Então, morcego é importante em função disso. Bom, outra coisa. É importante destacar também que o homem, de maneira artificial, tá? Pode, aí a gente chama de antropófila. Sabe quem é que polinizava dessa maneira? Do Enem? O Mendel. As ervilhas, ele polinizava. De uma maneira, aí eu estava falando na polinização artificial que o Mendel fazia. Antropófila. Tá? Bom, olha só. A água pode, tá, polinizar também. Ok? Confesso para vocês que eu não sei, não lembro uma planta, vi isso na faculdade, que é polinizada pela água. Não lembro. Acho que o coco tem a sua semente disseminada pela água. Tem uma baita aula de coco, aquele dia, né? Então, olha aqui, ó, é uma polinização conhecida como hidrófila, tá? Bom, e aí, eu, na faculdade de biologia, eu estudei o efeito das lesmas e caramujos sobre o ambiente, tá? Porque eles são predadores, tá? Mas, no meio desse estudo, eu descobri que eles são ótimos agentes polinizadores, porque o corpinho deles tem uma gosminha, e aí o grão de pólen gruda, eles levam de uma planta para outra. Então, hoje é comprovado que moluscos, como lesmas e caramujos que frequentam os jardins, tá? Podem também, olhem para cá, pessoal, transportar grãos de pólen. Acho que vocês não tinham ouvido falar dessa. Malacologia é o ramo da biologia que estuda os moluscos e os malas também. Tá? Ok? Tranquilo? Bom, visto a primeira etapa, tu entendeu? Ontem tu entendeu o que é a dicogamia, que é para evitar a autopolinização?
dicogamia quando os gametas são amadurecidos. Aqui ficou claro para vocês? Diferença de protogenia e protoandria? Bom, então olha só. A segunda etapa tem a ver, nesse momento agora, com o grão de pólen. Olha que portal. Que é nada mais, nada menos que o quê? Que a formação do tubo quê, pequeno guerreiro? Formação do tubo político. Pequeno guerreiro é boa, né? Pô, o cara já entra na prova com uma armadura para vestibular. Tá? Ué. A pele de lesma é parecida com a do anfíbio, de ser, tipo, fina. Ela é sim. Até porque ele faz a respiração pulmonar, que é uma cutânea. Né? Mas tem características peculiares. Tem que se manter sempre úmido. Tá? Foi uma boa análise de teste. Tá? Altamente permeável. Não é? E não é à toa que é muito fácil matar uma lesma, botar sal. Tá frita, literalmente. Tá? Bandido, hein? Tá? Por osmose. Não esqueçam. Tá? Concentra demais no externo. Tá? O sapo também. Tá? O sapo também. Botar o sal nele. Também mata. Na verdade, o sapo é muito simples, Roberto. Tu trancar um sapo numa sala, ele perde muita água. Qual é a importância da água? Troca gasosa. Se houver água, como ele tem uma respiração cutânea, tá? Ele tem que estar úmida porque facilita a difusão dos gases d'água. Tá? Bom, então a segunda etapa é a formação do tubo polínico. Então agora dá uma olhada no teu material, ali no estigma, ó, já foi, olha aqui, ó, vamos pegar o final da primeira etapa, tá, povo? Olha aqui, ó, nesse momento, para o teu vestiba, o que eu vou destacar para a hora da prova? Olha ali, povo, o grão de pólen, nesse momento, ó, ficou aqui em cima, tá? Então, polinizou. Então, aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é o chamado quê? Isso aqui é o óvulo. Nesse momento, olha ali, Vaval, o que acontece? O óvulo, ele começa a liberar substâncias químicas. Está vendo aqui? Começa a liberar substâncias químicas. Uma atração química, tá? Bom, e aí, essa atração química acaba nesse momento por fazer o quê, pessoal? Acaba nesse momento promovendo o crescimento do grão de pólen. Cresceu, por exemplo, por um tubo polínico, tá? Bom, então olha só. Se tu lembrares ontem da aula, eu fiz questão de te dizer que dentro do grãozinho de pólen existem dois núcleos. Tu lembra disso? Um vegetativo e o outro gamético. Tá? Lembram de ontem? Tá? Olha aqui, ó. Fio nuclear, ó. Um gamético, ó, um vegetativo, e atrás vai o que, portal? Vai o gamético, estão vendo? Também chamado de espermático. Tá? Essa fase só presta atenção, tá? Então, olha só. Só que agora eu quero te mostrar uma coisa. Posso? Quantos núcleos gaméticos eu tenho agora? Preto é o gamético. Quantos você está enxergando ali? 2. Foi uma mitose. Tá? Tu sabe, né? Uma célula cabeluda de barbeiro. Mitose. Uma célula cabeluda de barbeiro. Mitose. Tá? Meu Deus. Outra. É estilo aquela do mapinha. Mitose, entendeu? Mitose. Mitose de cabelo. Se não me falasse, Eu jamais. Daria até amanhã. Bem, fica uma célula. Essas quando a gente não tem papo em casa, com roupa agora, a gente larga. Fica um pinheiro nunca se perde. Mas é engraçado, é no ambiente. Ou então tu perde as pessoas, né? Bom, olha aqui, ó. Vamos dizer para ti, tu bebeu alguma coisa? Bom, olha só. Para a prova, olha aqui, ó, portal. O que eu quero mostrar para vocês? Agora nós vamos botar uma coisinha até para tu tirar uma foto. Pessoal que está em casa, quem é que está em casa assistindo? A Clara, gostaram dessa piadinha, né? Mas quando está em casa. Gostei. Boa. Primeiro, mitose, ó. Mitose. Pô, a guria trate. Tá? Para assistir a aula dessa meio-dia, deve estar aquele cheirinho de comida em casa. Tá? Para quem comer essas piadinhas, pode, Clara. Bom, primeira, vamos lembrar o seguinte agora. Na frente, será que tu está conseguindo enxergar aqui ou não? Tá? Olha aqui, ó. Na Tô, mas se puderem mandar foto, fica melhor. Tá. Vavá, olha aqui, ó. Manda para ela essa foto, tá? Bom, então olha aqui, ó. O núcleo vegetativo, tá? E aqui, jovem, eu tenho agora
tá? Eu tenho agora, olha aqui, ó, o núcleo gamético, olha aqui, portal, acabou se dividindo em quê? Acabou se dividindo em 2, tá? Bom, eu queria que tu colocasse algumas considerações, tá? Gente, pode ser bem honesto, o Enem só vai cobrar polinização que tem a ver com ecologia. Pergunta uma coisa que é meio óbvia. Se reduzir insetos compromete angiosperma? Sim. Sim. Por isso que há uma preocupação sobre o quê? O que está acontecendo com as abelhas no mundo. No ano passado, mais de 1 bilhão de abelhas acabaram por desaparecer. Correto? Então, o que eu quero destacar para vocês nesse momento, tá? Eu quero destacar que há um processo que uma depende da outra, tá? Bom, então vamos lá. O núcleo vegetativo, qual é a função? Ele direciona o tubo polínico até o óvulo, tá? Ok? Bom, o que aconteceu com o núcleo gamético? Sofreu mitose. Outra coisa. Qual é um outro nome dado ao núcleo gamético, tá? O núcleo gamético, eu também vi em provas de vestibular, que ele é chamado, aluno aqui, ó, ele é chamado de núcleo espermático. É a mesma coisa. Tá bem, povo? Então, ok? Então, o núcleo gamético seria o quê? A mesma coisa, tá? Que o núcleo que o núcleo, tá? Espermático. Tá bom? Agora, olha só. Se quiseres botar no teu material uma observação, tu pode colocar. Quando o tubo polínico atinge o óvulo, outra coisa. O que eu te disse que era uma atração química, né? Isso sim já vem em prova. Então, a gente diz assim, ó, que a formação do tubo polínico, ela ocorre através do quê? De um quimiotropismo, tá? Ok? Tanto nas gímeo como nas angio. Tá? Crescimento através de uma substância química. Quimiotropismo. Qual é a diferença do quimiotactismo? Lá tem deslocamento, sai do lugar o gameto. Tropismo nunca sai do lugar, cresce. Tá? Fototropismo, entenderam? Tá? Entenderam a diferença entre tactismo e tropismo? Tactismo é deslocamento. Tá? Tropismo, o que é? É crescimento, curvatura. Tá? Ok? Tranquilo, alemão? Beleza? Então, olha só. Então, quando o tubo polínico atingir o óvulo, o núcleo vegetativo desaparece. E os 2 núcleos gaméticos penetram no óvulo. Gostaria de colocar essa observação aí? Tá? Então, coloca isso. Então, anota aí para o teu vestibular, tá? Não esquecer. Tá bom? Tá? Tá. Então, vamos lá. Então, olha aqui. Eu posso botar assim em ceninha, né? Para não ter que escrever toda a frase. Olha aqui, ó. O núcleo vegetativo, olha ali, papá. Ele, quando atingir o ó, quando tu preenche, ó, ele desaparece. Tá bem, jovem? E, olha aqui, ó. E os 2, o quê? E os 2 núcleos gaméticos, o que acontece? Penetram aonde? Penetram no óvulo. Tá bem, povo? Então, vou destacar isso aqui para vocês para a hora da prova. Então, vai acabar acontecendo, tá? Isso aqui. Bom, eu disse para vocês que eu ficaria muito feliz se a gente conseguir terminar hoje a reprodução de antes. A parte do livro para entrar em histologia semana que vem. E acho que a gente vai conseguir. Tá? Na histologia, na próxima página? Tá bem? Então, olha, a gente está muito bem, obrigado. Tá? Próxima aula, começamos a ver. Tá? Vegetal, identidade animal. Tá? Ok? Tranquilo? Bom, então, tá? Vocês têm conseguido fazer os exercícios ou não? Tem conseguido fazer? Pega esses de botânica fácil, porque eles estão bem na sequência. Tá, pô? O equilíbrio entre a botânica. Bom, então, o que a gente vai lembrar para vocês, tá? Num terceiro momento, o que o Duvas vai destacar? É o processo de fecundação. Vou botar aí para o Duval, tá? Fecundação. Bom, turma, no caso das angiospermas, atenção, isso não vai vir no Enem. Pô, na primeira prova, na primeira questão do Enem aparece. Ela já pega e diz, não vou trabalhar semana que vem, então não vou bater. Tá?
Bom, não, mas isso não é, entendeu? Não é. Olha só. Então, nesse momento, no caso das angiospermas, o que eu botei aí? Vai acontecer uma dupla o quê? Uma dupla fecundação. Tá claro, Jorge? Então, para o vestibular, para a hora da tua prova, o que o Duval vai realmente, olha aqui, ó, chamar a tua atenção nesse momento, tá? Então, vai acontecer uma dupla fecundação, tá? Quando nós falamos de uma dupla fecundação, o que vai acontecer nesse momento, tá? Olha aqui, ó. Bom, na primeira fecundação, olha aqui, ó, um núcleo gamético N, tá? Haploide, olhem para mim agora, para vocês entenderem, senão vocês não vão entender. Lembra que eu falei do óvulo? O óvulo tem 8 núcleos. Só que eu não vou botar os 8, só vou mostrar o resultado das fecundações, tá? Olha lá, o que acontece? O núcleo gamético fecunda a ovosfera e vai formar, olha aqui, ó, o embrião, então, tá? Que vai ficar onde? Na sementinha que eu vou agora mostrar para vocês, tá? Ok, Jorge? Então, lá embaixo tem uma sementinha, todo mundo com o livro aberto. Eu já estou vendo o embrião lá embaixo. Aí, eu até botei a fluidinha lá embaixo. Tá? Ok? Bom, na segunda fecundação é hora de formar a substância de reserva. Estava agora em casa, eu não sei vocês, mas eu antes do meio-dia, eu adoro comer amendoim torrado. Gosta de amendoim torrado ou não? Ah, bem torradinho. Deixa eu dar uma passadinha, uma queimadinha. Então, olha aqui, ó. O outro núcleo gamético se une a 2 núcleos, que a gente chama, que estão lá na parte feminina da planta, polares. Então, é N mais N. Tá? Tu consegue enxergar que aqui vai formar uma carga triploide 3N? Isso é uma mutação. E não tem problema. Tá? Aliás, nós todos somos mutantes. Não pensa que o mutante tem que ser todo torto. Tu é mutante. Isso é uma mutação que ficou bem. Tá? Que foi selecionada. Porque os papos são bem mutantes. Não são Bem excessivos. Se tu pensar, olha aqui, ó. Se vocês pensarem, posso deixar para vocês? Se vocês pensarem, ao enxergar aquele Australopithecus como tu era diferente, tu é fruto de uma mutação. Só que o que aconteceu? Tem uma das coisas que a medicina ensina. Tá? Toda mutação positiva em termos de sistema nervoso gerou um centro de sobrevivência. O Homo habilis, homem, tá? Então, bem ou mal, na escala, foi desenvolvendo, foi selecionando aqueles tipos de sistema nervoso mais desenvolvidos, que eram mais inteligentes. Entenderam? Tá? E aí conseguiu se proteger do frio, que é o que vale. Né? Bom, então, as felizes, né, alemão? Nós somos bem evoluídos. Alemão, olha só, querido. O alemão não tá para brincadeira hoje. O que aconteceu? Triste, tá triste. O que houve? Não tô. Emocionado com a tua. Atenção. Olha aqui, não, tô vendo. Olha aqui, ó, alemão. O endosperma secundário, ele se forma que é 3N, também chamado de albúmina, que é o que nutre o embrião. Por que tu falou do amendoim? Quando a gente come amendoim é porque a gente come. Quando a gente come uma semente, a gente come um endosperma dela. Semente engorda, amendoim engorda. Sim, Por quê? tem gordura, Tem gordura e o que mais? carboidrato. E carboidrato. Para fornecer o que para o embrião? Tem Energia. Pensa assim, Roberto, lipídio, carboidrato, energia. Tá? Então, só que o ser humano usou, os animais também para quê? Essa energia em termos de cadeia alimentar, que é super positiva para a sobrevivência da espécie. Tá? O que a gente come quando come arroz? É um endosperma. Tira a casca, a semente do arroz, e tu come o endosperma. Quando tu pega um feijão e cozinha, tem aquela parte branca, tira a casca, é o endosperma. Aquilo é amido. Tá? Fruto da fotossíntese da planta. Tá? Ok? Então, semente ou é rica em lipídio ou é rica em quê? Em carboidrato. Soja é rica em óleo? Óleo de soja, mais consumido no mundo. Que é uma semente. Tá? Da sementinha de soja que extrai. Girassol tem óleo? Entenderam? Para manter os embriões. Só que o ser humano conseguiu inteligentemente fazer o quê? Usar para se alimentar. Então, agora... Qual que é mais energético? Lipídio ou proteína, lipídio ou carboidrato? Lipídio. Tá? Só que tem 2 vezes meia a mais.
No entanto, a fonte imediata de energia qual é? Carboidrato. Tá. Entendeu? Sim. Lipídio tem mais energia que carboidrato, só que ele não está tão fácil. Vai, tem essa baita dúvida. Tá? Então, o lipídio, olha que interessante, 2,5 vezes a mais. Aham. Só que por que o corpo quebra primeiro glicogênio? Porque quando tu bota água em contato, tu já quebra. Entenderam? Tá? Se um dia vocês tiverem, por exemplo, vou te dar um exemplo da minha corrida. Tá? Pega uma maratona. Tá? Maratona. O que eu faço antes? Eu disse para vocês que eu tomo o quê? Uma corrida mais longa. Café com óleo de coco. Que aí eu tenho tempo de quebrar. Agora, quando eu pego uma maratona, eu tomo 5, 6 carbogel. Posso até trazer para vocês verem. Que é uma pasta sabor que é sal. O que eu tomo junto com o carbogel? Para hidrolisar? Água. Eu nunca tomo só o carbogel, ele é líquido já. Mas aí eu tomo, boto na boca. Tem um esquema que eu abro todos os caras, eu tomo, boto toda a boca. Bola de gel, com açúcar na boca, fico, né, pensando. Por isso que eu tenho que abrir só quando eu enxergar que tem água. Senão eu estou ferrado. A energia, eu boto carboidrato, é sacarose. Só que a sacarose, tu não absorve. Sacarose é formada por glicose e frutose. Quando eu boto água, ela já vai lá no intestino, já quebra e eu absorvo. E é impressionante, dá 2 quilômetros. 2 quilômetros, meu corpo. Já senti isso 10 minutos depois, meu corpo sente. Que legal. É impressionante. Eu corro mais rápido. E eu já notei o seguinte, psicologicamente o doce me faz bem. Tá? Bom, teve uma prova que não entrava mais no carboidrato. Que ele também tem cafeína. No teu corpo, teu organismo, teu estômago devolve. E aí eu... Pra jogar futebol também, né? Porque eu sempre... Também, Mas pode usar. pode. Não, mas não é doping. Deixa eu comer uma comida, é uma pasta de gel. Mas é que, sei lá, tem muita. Pra futebol tem muita regrinha. Mas eles podem no intervalo, eles têm que tomar carboidrato. Eles tomam uma vez carbogel, com água, muita água. Isso. E aí, claro, que não pode faltar. Não pode faltar cápsula de sal. Porque como a gente sua muito, tá? Falta de sódio, gente, de potássio, entra em colapso. Às vezes é pior que a falta de carboidratos. Tá? Tu cai no disjuntor, tu apaga mesmo. Tá? Então, tem que cuidar disso aí. Então, é um processo interessante corrigir de 10 km. Entendeu? 21 km e passa um carbogel no 7 e nos 14. 42 é quebrado. Chega lá nos 32, já não tem mais força para abrir. Eu boto na boca e abro. E aí... Não, então... Bom, então, vamos pensar o seguinte agora. Mas é legal entender. E é bom. É gostoso. Eu tomo. O que agora eu percebi o seguinte: eu gosto muito de açaí com guaraná. Eu trago para vocês experimentarem. É bem gostoso. E lembre que eu trago. Conheci, bota na mão. E agora tem um que. Mas eu já vi que o cítrico é melhor. Então eu comprei em Porto Alegre um de abacaxi e de morango, que é mais cítrico. Então não fica tão doce, não fica tão repugnante. E aí eu boto com água. Mas eu notei que esse cítrico também, o que acontece? Ele acidifica. Então eu queimo o estômago. Tá? Gente, vocês não pensem. Termina uma prova dessa, tu consegue comer em seguida. Não consegue, não entra. Não, a adrenalina não entra. Depois eu fui para uma churrascaria, contei com vocês, toda a maratona. Na Schneider, a gente fechou lá um ambiente, 170 pessoas. Ah, a primeira maratona vale. Eu e a Natácia, eu entrava. Aí fiz 170 pila. E eu comecei a comer, sabe o quê? Pirê de batata. Só o que andava. Sério, cara. Nunca, claro, não, depois passou, eu fiquei sentando, né, porque tem um desgaste muito forte, o teu estômago fica só água, né? Água. Todos tomaram cerveja, viu? Tá, mas só água entrava, nem refri, gás, queimado. Então, olha só, vamos pensar o seguinte, mas é uma coisa que eu aconselho para você, tá? Carbo antes de uma prova, por exemplo, o Enem, que eu disse para você ano passado, massa com manteiga na véspera do Enem é a melhor coisa, antes da prova. Manteiga, derrete, faz uma massa de manteiga, bota um queijinho ralado e tá feito um franguinho em cima. Beleza, nada de feijoada, né, irmão? E no meio da prova? Tá? Tá. Bala fina, tem carboidrato. Tá? Ok? Bom, então, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho de semente. Ô, professor, Oi. para jogar uma partida de futebol, Mel também é bom.
Uma colher de mel com água também. Mas e tu não joga, não gosta de jogar futebol? Gosto, mas eu não jogo mais. Eu me lesionar as pernas. Eu não corro mais. É que pra correr, tu não aguenta, né, mano? O problema é lesionar, né? É. Bom, então, futebol dá muita lesão, né? Porque mexe o músculo. Como eu gosto de correr. Eu não gosto de correr, mas eu gosto de jogar bola. É, Mas eu até gosto. Mas eu não tenho jogado depois da porque pandemia eu fiquei meio pesadão, assim, e aí todo mundo, né? eu jogo umas 2, 3 vezes, aí daqui a pouco eu já começo a sentir um pouquinho e já paro. Mas isso é preparação física, caminhar. Eu canso muito. Não, é porque tu não está condicionado. Eu O canso. pulmão não está sentindo, está se expandindo, o coração também, aí sente. Bom, então vamos pensar o seguinte: isso aqui é a nossa semente. Bom, o que eu desenhei para vocês, tá? Pô, olha só. Isso aqui em azul, tá vendo a caneta aqui? Isso aqui em azul, olha o desenho que tem aí, é o embrião. Isso aqui é diploide. Olha aqui, ó. Enquanto ele está com a semente, ele está vivo. Ele vai tirar os nutrientes da onde daqui, vai puxar do albúmina, do endosperma secundário. E a gente, claro, quando come o arroz, o embrião é um pontinho branco. Já visto o feijão, aliás, é um pontinho branco. Já viu bem no meio. Na barriga do feijão tem aquilo ali, é só o embrião. O que aquilo ali é um furinho? O embrião soltar, entendeu? Quando pegar água, tá? O feijão germina é uma barbada, bota um algodãozinho qualquer, nunca fez. Na escola, né? A gente fazia aquilo ali, é fascinante, o primeiro contato com a ciência é aquilo ali. Bom, então olha só, isso aqui nutre o embrião, que é o endosperma secundário, tá, pessoal? Que é rico em carboidrato e o que mais? Carboidrato e lipídio, para fornecer energia para o embrião. Tá? Quanto tempo dura uma semente? Até terminar o endosperma. Tá? Ok? Bom, então agora, para a gente finalizar, eu queria só falar de germinação. Tá? Olha só, provavelmente você nunca ouviu falar de hipógea e epígea. Shell é ambiente. Estão vendo ali? Tá? O que eu quero explicar para a gente finalizar isso? Tá? Hipo é porque está abaixo da terra. Tem a ver com o cotilédone. Então, hipógea, por quê? Porque o cotilédone, ele permanece embaixo da terra na hora da germinação. E epígea, o cotilédone, ele em cima. Ele fica em cima da terra. É tipo das dicotiledôneas. Então, a cenoura é uma... Cenoura é uma epígea. Tá? Isso. Só que a raiz da cenoura é bem pequenininha, tu não enxerga. Ali do feijão, tu enxerga. Tá? Então, o cotilédone fica em cima da terra e, portanto, tá? A gente chama de epígea. Toda dicotiledônea... O que é a cenoura assim como dicotiledônea? Posso te mostrar? Porque a raiz da cenoura, a raiz axial, tem um eixo central. É a raiz axial, uma raiz axial comestível. Beterraba também. Tá? Ok? Bom, e o fruto já foi falado. Eu disse que e as partes também eu já falei, né? Eu só queria que tu lembrasse o seguinte, que essas três partes juntas, o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo, elas formam juntas o que, pessoal? O pericarpo. Tá? Todo fruto é um pericarpo. Tá? Tranquilo? Gente, o objetivo é claro. As duas aulas quartas, mais quando deixar um pouco mais tarde por conta do trânsito, elas deram um up no conteúdo de produção de noção. Tá? Então, semana que vem, a gente vê histologia. Não vou terminar sobre histologia, obviamente, mas a gente já vê histologia, tá? Beijo para vocês. Tá bem? Não tive tempo. Tu mandou, mas deixa eu ver, tentar ver a explicação dela. Eu acho que tá errado, Gabriel. Porque também tem antigo, 2009. Também. Não, mas 2009. É o primeiro calendário. Eu, professor, 2019, eu jogava, não fazia nada. Jogava, antes, jogava, nunca cansava. E nem sentia nada. Aí eu passei os 2 anos da pandemia quase sem jogar bola. Depois fui voltar, tô até hoje sem conseguir. Gente, vou lá pegar meu filho. Beijo para você. Gostaram? Olha aqui, eu tenho outro lá. Eu tenho um sábado sobrando. Tá? Deixa para mim agora. Tá? Beijo para você. Tchau. Beijo.
Eu vou. Não, quarta é cansativo, né? Não, quinta é cansativo, quarta. Eu sempre canso quinta-feira. Ai, a gente olha tanto, sabe? Bah, eu tô também, tá precisando de um sábado livre. Eu vou ter meu sábado livre, pelo menos. Sabe quando tu vem venda? Assim? Eu tô pensando, eu tava pensando se eu ia vir, se eu vou vir ou não nesse sábado. Porque tava precisando de um sábado em casa. Porque os dias que eu faltei, eu tava doente, eu não descansei nada. Não tem nada de descanso, hein? Não tem. Doente em casa. Não teve. Descanso.